Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextou, resumo da semana econômica no contexto certo. E a temperatura esquentou nesta semana no Brasil e na Bolsa. Não precisou de muito para animar os investidores, não. A inflação americana surpreendeu um pouquinho para baixo e as bolsas dispararam no mundo inteiro. Mas o Brasil precisou esperar um dia para celebrar por conta do feriado na quarta-feira. A perspectiva de que os juros não vão mais subir nos Estados Unidos e na Europa alegrou o planeta Terra inteiro. O acordo no Congresso americano para evitar a paralisação da máquina pública também ajudou as bolsas. Semana passada, os Estados Unidos tinham levado um puxão de orelha da Moody's, que piorou a perspectiva da nota de crédito da dívida americana. Teve um encontro entre os dois presidentes mais poderosos do planeta e a confirmação de que a meta fiscal de déficit zero do Brasil para 2024 vai ser mantida. Tudo junto e misturado fez o Ibovespa B3 bater a máxima dos últimos 2 anos. O Ibovespa B3 terminou a semana com quase 5% de alta na casa dos 124.800 pontos, enquanto o dólar caiu 0,5% e terminou cotado aos R$ 4,91. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso Sextou de hoje. Primeiro ponto, surpresa e festa. Nesta semana teve festa para celebrar o arrefecimento acima do esperado da inflação dos Estados Unidos. A inflação ao consumidor dos americanos veio só um pouquinho melhor, ficou estável em outubro em vez de subir 0,1, como que era esperado, mas a festa foi de gente grande, as bolsas saltaram em tudo que é lugar do mundo. A inflação média de 12 meses dos Estados Unidos caiu para 3,2 em vez de 3,3 e com isso, as apostas de alta de juros em dezembro zeraram na Bolsa de Chicago e o mercado foi mais longe e começou a apostar que o ciclo de corte de juros dos Estados Unidos vai começar mais cedo, em maio, e que na Europa vem corte de juros forte ano que vem para amortecer um desaquecimento exagerado da economia da zona do euro. No Brasil, os juros futuros caíram ainda mais e também ajudaram. A rentabilidade dos títulos de renda fixa nos Estados Unidos, o T10, caiu mais ainda. E como todo mundo sabe, se os juros caem, as bolsas sobem. E foi exatamente o que aconteceu. As bolsas dispararam, o Ibovespa bateu a máxima dos últimos 2 anos, fechou a 124.800 pontos, com 5% de alta na semana. Segundo ponto, meta fiscal mantida. Por enquanto, a indicação clara do governo de que a meta do fiscal de déficit zero das contas públicas vai ser mantida o ano que vem ajudou a Bolsa do Brasil a subir firme essa semana, 5% de alta. Pelos relatos dos jornais, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teria vencido a queda de braço e teria convencido o presidente Lula a necessidade da manutenção do arcabouço fiscal como havia sido desenhado e apresentado e prometido ao Brasil. Aparentemente, o governo pretende manter o plano original e caso precise ou quando precise, só vai mudar a meta se for necessário em março de 2024, uma data já programada para uma revisão da meta. Terceiro ponto, puxão de orelha e fim do impasse. Os Estados Unidos levaram uma chamada da Moody's por terem déficits fiscais muito altos, dívida muito grande e pela falta de consenso do Congresso americano sobre o impasse do orçamento das contas públicas que poderia paralisar a máquina pública hoje, sexta-feira. Esse puxão de orelha foi a piora da perspectiva da nota da dívida americana, de estável para negativa, que indica que os Estados Unidos podem perder o selo de melhor pagador do mundo, o AAA. É que as agências de classificação de risco não gostam de que o Congresso americano fique sempre demorando até o último minuto para chegar num acordo para aprovar o aumento do teto da dívida. Eles sempre deixam para a última hora. Tá louco? Hoje era outra data limite. Nesta semana, o Congresso americano conseguiu aprovar apenas algumas partes do orçamento e agora atrasou a bomba relógio para o dia 19 de janeiro, quando a máquina pública volta a correr o risco de ser paralisada de novo. Vamos aguardar. Quarto ponto, a grande aposta que deu errado. Aquele mega investidor Michael Burry, que previu a bolha imobiliária de 2008, apostou contra os bancos e ganhou bilhões, aliás, se deu mal nos últimos 3 meses. Na metade de agosto, o mega investidor que inspirou o filme A Grande Aposta apostou contra as bolsas dos Estados Unidos. E como as bolsas dispararam, ele perdeu muito dinheiro e teve que encerrar a sua operação essa semana. Ele perdeu 3
bilhões de reais. Você não ouviu errado, não. Ele perdeu 640 milhões de dólares. Como diz o Warren Buffett, nunca aposte contra os Estados Unidos. Quinto ponto, Biden, Xi Jinping e os pandas. As duas pessoas mais poderosas do mundo se encontraram nesta semana nos Estados Unidos para um encontro bilateral. Os presidentes dos Estados Unidos, e da Joe Biden e o presidente da China, Xi Jinping, se reuniram num cenário bucólico, cheio de árvores, em São Francisco por 4 horas. Depois do encontro, que foi o primeiro desde a crise dos balões espiões que escalou as tensões entre os dois países, lembram? Bom, o presidente chinês disse que o planeta Terra é grande o suficiente para os Estados Unidos e para a China. A agenda de Xi Jinping também incluiu um jantar com diversos empresários VIPs, como o presidente da Apple, Tim Cook, o pessoal da BlackRock, da FedEx, da Mastercard, né? Bom, nesse jantar, Xi Jinping teve outra tirada curiosa na coletiva. Ele indicou que poderia reativar a diplomacia do panda, que é usada desde 1972. A China já mandou alguns ursinhos pandas para os zoológicos dos Estados Unidos, mas a tensão dos últimos anos fez a China levar de volta alguns dos pandas. Agora, os pandinhas podem voltar aos Estados Unidos como um sinal de um acordo maior entre as duas potências, um sinal de que está tudo indo bem. O Biden e o Xi Jinping não falaram em acordos comerciais, mas falaram em retomar as comunicações entre os seus militares e cooperar para acabar com a produção de fentanil, que é um tipo de morfina 100 vezes mais forte que mata muito por overdose. Sexto ponto, Magalu relembra Americanas e assusta os investidores de novo. Depois de uma denúncia anônima em abril, a Magazine Luiza descobriu um rombo de 830 milhões de reais em seu balanço. Fez todo mundo ter calafrios ao lembrar do caso de quase um ano atrás das lojas Americanas, que anunciou inconsistências contábeis do tamanho de 20 bilhões de reais e precisou entrar em recuperação judicial. Bom, aliás, depois de adiar várias vezes a divulgação do seu balanço, as lojas Americanas anunciou, esta semana que depois de apurar e corrigir as fraudes contábeis, teve um prejuízo líquido de 19 bilhões de reais em 2021-22. Nossa, que alívio, né? 20 para 19. Na verdade, a fraude bateu 25 bilhões e o prejuízo foi de 19. A dívida bruta está em 37 bilhões de reais. Tá louco! Bem otimista, as lojas Americanas, detalhou o seu plano estratégico de negócios com previsão de lucro operacional de mais de 2 bilhões de reais em 2025 e disse também que vai tentar reduzir a dívida em até 97% para algo em torno de 1 bilhão e meio de reais. Acredite se quiser. E pra semana que vem tem feriado nos Estados Unidos, tem divulgação da ata da última reunião de juros americana e previsão dos PMIs. Por aqui, a agenda tá super vazia. Eu sou Pablo, boa noite e um lindo fim de semana em família. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Economia no contexto certo. Certo!